Bom dia, estamos mais um domingo nesta série de estudos sobre discipulado. Discípulos de Cristo fazem discípulos de Cristo, uma série de 3 estudos. Esse é o segundo estudo. Hoje iremos tratar discipulado, o crescimento e a multiplicação. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse domingo, que o Senhor abençoe as nossas vidas neste estudo da EBD, que as nossas mentes possam ser clareadas pela luz do Teu Santo Espírito e possamos praticar a Tua palavra e não ser apenas ouvintes. Nos abençoe em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém. Muito bem, nessa série de discipulado, sobre discipulado, melhor dizendo, a intenção é entender o que é ser discípulo. A última lição que estudamos foi tratada dessa forma. Se você não acompanhou esse estudo, está lá no YouTube, na nossa página, você pode clicar no primeiro estudo, então ter a sequência desse estudo. Nesse estudo de hoje estaremos falando sobre o crescimento e a multiplicação, né? O discipulado ele tem a intenção da multiplicação da palavra de Deus, da igreja de Deus, que é o reino que Cristo inaugurou através da sua morte. E nós, como seguidores de Cristo, então devemos agora ser agentes deste reino. Somos discípulos discipuladores. Gostaria que você abrisse para Mateus capítulo 13, versículo 32. Esse é o nosso versículo chave, versículo base para esse estudo. Mateus 13, 32 diz assim, vou ler o 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então nós temos aqui uma parábola de Jesus Cristo comparando o poder que está no reino dos céus, que ele coloca aqui, que é exatamente a ideia de uma semente pequena, e dessa pequena semente, então, nasce uma árvore frondosa, uma árvore grande, ao ponto de aves vir e aninhar dentro, em cima, né, sobre essa árvore. Então, o reino dos céus é sim uma pequena porção da palavra de Deus, um pequeno discípulo, uma pequena igreja plantada, ela se torna uma igreja grande, né, uma igreja também multiplicadora. Né? E nós devemos ser multiplicadores. Agora devemos entender que nesse discipulado, nessa situação de semente plantada, quem faz a obra não somos nós, não é o discípulo em si, não é o homem que faz a obra é feita por Deus. Nós somos agentes desse reino, agentes de Deus para essa obra, mas quem faz crescer é Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 6 e 7, tem um exemplo desse crescimento. Né? Paulo dizendo ali na sua carta aos Coríntios, ele vai mostrar ali como foi esse processo, e ele diz assim, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos apenas aqueles que vão semear, somos nós que vamos levar a semente, mas a ação na semente é Deus quem faz. Lembrando que nenhuma semente vai até a terra sozinho, né? A não ser que caia de uma árvore e ali nasça um fruto, mas geralmente essa semente ou ela é disseminada por um pássaro, ou se não o semeador. Nós somos semeadores da palavra de Deus, nós somos semeadores do reino de Deus. Mas não é quem rega, não é quem planta, não é as pessoas têm essa ação
que dá o crescimento. Quem dá o crescimento, assim como uma semente, quem dá o crescimento e torna aquilo uma árvore é Deus. Então Paulo ele vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, Apolo veio posterior a Paulo aqui para a igreja de Corinto, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Ele entendeu a soberana vontade de Deus com relação ao crescimento de uma igreja. Em Marcos capítulo 4, versículo 27, na verdade esse texto está dentro de uma pequena parábola, eu acho que é importante a gente ler a parábola toda. Marcos 4, de 26 a 29, diz assim a palavra de Deus. Disse ainda, Cristo, contando essa parábola. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então Jesus mostrando exatamente isso que eu disse, que mesmo o semeador tendo o trabalho de plantar, mesmo alguém ou ele mesmo regue, quem faz crescer e germinar a semente é Deus. Então nós devemos entender que o papel do discípulo ao discipular alguém é importante, mas é Deus quem transforma corações, é Deus quem dá crescimento à igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Essa era a oração de Paulo ao se dirigir a uma igreja. A igreja fixada lá em Tessalônica, ela era uma igreja que Paulo guardava um carinho tremendo, porque era uma igreja discipuladora. E ele vai dizer exatamente isso. A fé cresce soberanamente e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. Por quê? Porque a igreja de Tessalonicenses aprendeu a discipular, aprendeu a praticar o amor, aprendeu a praticar o ide que Jesus mandou, determinou como ordem lá em Mateus 28, 19. O ir, fazer discípulos, essa igreja ela tinha muito esse papel. Ela entendeu muito bem esse papel. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo, ele tinha o costume de orar por todas as igrejas a qual ele tinha passado e plantado, porque ele sabia que a oração era muito importante nesse processo de crescimento, porque Deus é quem faz crescer a igreja. Por isso ele orava pedindo crescimento. Mas será que é só... Nós aqui, eu, na verdade, não quero estimular os irmãos a pensar que nós temos um processo apenas passivo nessa situação. Não. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos determina a buscar esse crescimento. Então, esse crescimento, ele vem da parte de Deus, mas essa ação de Deus depende também da nossa ação em reação à vontade de Deus. Segundo Pedro, então devemos fazer algo na ação do Espírito Santo, Esse é um ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos. Devemos sim fazer algo nessa ação. 1 Pedro, capítulo 2, de 2 a 5, diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É até o versículo 5. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós vemos que é pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, que nós vamos crescer. Mas Deus, ele nos convoca, através do Espírito Santo, a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Porque é só assim que crescemos. Uma criança, ela cresce através do leite materno, né? E o leite materno é muito importante para uma criança crescer, uma criança recém-nascida. E como assim é também para aqueles que estão sendo discipulados. Lembrando que o nosso estudo ele está direcionando a ideia de discipularmos, de acompanharmos uma pessoa a ter uma vida cristã, a ser um pequeno Cristo também. Devemos, então, nós desejar isso e ensinar a outros também a desejar, como criança recém-nascida, o leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Também em Pedro, mas na segunda carta de Pedro, né, às igrejas, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça. Está tudo no imperativo. Nós devemos buscar crescimento, né? E toda a carta de Pedro vai ter essa orientação para que nos firmemos e para que tenhamos crescimento na palavra de Deus. Assim também no capítulo 1 dessa mesma carta, de 2 Pedro 1, versículo 8, ele vai dizer algo parecido. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que precisa crescer? Se a gente olhar o versículo 6, o 7, vai falar o conhecimento precisa crescer. A perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor e assim por diante. Nós precisamos fazer essas coisas crescerem em nós, porém, sempre na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos dar o crescimento, é Ele quem vai nos motivar a crescer. Então nós devemos simplesmente deixar ser conduzido pelo Espírito Santo nesse crescimento. E também em Efésios, capítulo 4, 15 e 16, falando ainda de crescimento, a igreja do Senhor precisa crescer e nós somos convocados a buscar esse crescimento. Em Efésios, nós temos lá no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós devemos crescer na palavra de Deus. O discipulado, ele exige um crescimento e exige multiplicação. Como que a igreja ela se multiplica? Como que a igreja cresce? Crescendo na própria palavra de Deus. Crescimento é Deus quem dá. Devemos fazer essas ações e devemos buscar o poder de Deus agora também, não só o crescimento, mas buscar o poder de Deus para a multiplicação. Vamos ler alguns textos rapidamente. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ainda Jesus falando para aqueles primeiros discípulos dele, capítulo 8 de Atos, versículo 8 de Atos 1 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É o poder de Deus na multiplicação. É Cristo quem dá o poder para a igreja, através do Espírito Santo. E é assim que nós multiplicamos, é assim que nós crescemos. Capítulo 6 de Atos, capítulo 6 de 1 a 7, vamos ler o
Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 7 diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui um pequeno relato do que aconteceu logo em seguida a essa ordem de Cristo com relação à igreja. A igreja aqui, nesse versículo, estava crescendo tanto que eles tiveram que buscar diáconos para os auxiliarem nas distribuições dos alimentos e também a servir as mesas. Então, porque a igreja se multiplicou muito e ela cresceu tanto que também alguns hebreus que eram ministros, que eram sacerdotes, também se converteram. Houve muita conversão, cresceram demais, cresceram muito, e assim foi o início da igreja, e nós temos isso relatado em Atos. E Atos mesmo, capítulo 12, versículo 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. 19, 20 de Atos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim era o mandamento de Cristo, e eles obedeciam e agiam dentro dessa disciplina de transferir a outros a condução e o crescimento de novos discípulos dentro da igreja. E para encerrar, eu vou ler o primeiro livro escrito aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Nós vamos ver aqui, nós estamos vendo aqui em Tessalonicenses, que aquela mesma reprodução de Atos capítulo 1, versículo 8, onde Cristo ele fala para que a palavra fosse pregada em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, da mesma forma aconteceu em Tessalonicenses. Os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, da maneira que receberam, entenderam a missão de transmitir a outros e fizeram isso. E foram, e essa palavra foi repercutida, não só naquela região da Macedônia, que ali já faz parte da Europa, mas também em Acaia. E por ser um local estratégico, foi também essa palavra de Deus foi também distribuída e repercutida em todas as regiões, em todos os lugares, como diz aqui o texto. Como é incrível quando uma igreja quer trabalhar e quando uma igreja se dispõe a discipular, fazer aquilo que Cristo determinou. Que sejamos assim também. Será que nós estamos sendo esse tipo de discípulos a qual Cristo determinou que fôssemos e pregássemos a palavra de Deus a toda criatura, praticando o ide e evangelizando, fazendo discípulos de todas as regiões, de todas as nações, né? Mas nós não precisamos ir para longe para fazer discípulos. Nós podemos fazer discípulos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos da escola, com os da nossa família, até mesmo filhos, até mesmo pais, até mesmo primos, enfim. O que Cristo determina para nós é que façamos discípulos. E o que a igreja precisa entender é que cada um deve ser um discípulo discipulador, porque nós não deixamos de ser discípulos. Mas nós precisamos ser discípulos discipuladores. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo domingo e que a palavra do Senhor possa penetrar em sua vida e fazer diferença. Seja você mais aplicado, que sejamos mais aplicados à palavra de Deus. E assim
façamos a sua vontade. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Amém.